Nós começamos esse projeto Crescimento, a unção do crescimento, vamos intensificar isso com muita força. Porém, é importante, não é simplesmente, a unção do crescimento, ela se dá através daquilo que nós acreditamos. E o que nós acreditamos na palavra. A parte que nós acreditamos na palavra é o que nós vamos atrair para a nossa vida. O que você acredita é o que você vai atrair para a sua vida. Por isso que o nosso desafio é acreditar, crer. E não em crer em algumas partes, mas crer no geral, no poder da palavra, da plenitude, da vida abundante. E aí, sexta-feira, eu fiz algumas perguntas para algumas pessoas aqui no culto. Nós identificamos muitas coisas muito sérias. Às vezes nós não entendemos por que tantos bloqueios, por que medo, por que complexos, tanta insegurança, por que tantas crenças erradas. Isso tem uma raiz. Então, o que eu identifiquei aqui? Pessoas que os bloqueios começaram a ser gerados, as limitações começaram a ser geradas na própria infância da pessoa. Então, eu perguntei a algumas pessoas quais são os apelidos que te tratavam. Aí todo mundo começou a falar. Então, o mais gordinho era chamado de Buda. Então, imagina. O gordinho é o Buda. A magrela, porque era uma menina magrela, era chamada de espaguete. Outras de cabo de vassoura, vara de cutucar estrela. A outra foi chamada de loira burra. E o loira burra, você vê que quando ela falou até com emoção. O loira burra fez com que ela não acreditasse que ela poderia realizar determinadas coisas, que ela poderia ter mais, que ela poderia assumir posições. Então ela disse assim: quantas oportunidades eu não agarrei por medo de não dar conta. Por quê? Porque eu me sentia burra. Eu me sentia burra por conta daquilo que eu cresci ouvindo que eu era burra. A outra, por conta do nome, o nome era muito próximo a o nome Gambá, aí ela passou a ser chamada de fulana Gambá. Mas aquilo entrou tão forte nela que ela passou a sentir o cheiro. Olha como é sério isso, ela passou a sentir o cheiro. E ela ficou tão bloqueada com aquilo que ela, a todo momento, ela estava nos lugares, é como se ela sentisse o cheiro e ela já começava a procurar nela. Por quê? Porque entrou. E isso entrou como uma verdade. Aí o que acontece com isso? Você vê, muitas pessoas, aquelas crenças estavam enraizadas. Elas acreditaram numa mentira. Um acreditou que era burra, que não era competente, que não podia ir além. Outro acreditou que, isso nós estou citando alguns casos aqui. Nós encontramos um caso que a pessoa, por conta da crítica que sofreu sobre o tamanho do pé, nunca teve coragem de colocar um sapato. Até hoje. Até hoje. E aí vai. Então, com isso, essas pessoas, entrou dentro delas uma raiz, uma crença errada, limitante, que
vem destruindo a vida delas, que não ajuda em absolutamente nada. Elas acreditaram, diga comigo, numa mentira. Mas muita gente está acreditando hoje numa mentira. Muita gente, quando você acredita quando você não acredita, por exemplo, nisso aqui, ó, eu vim para que tenham uma vida e a tenham completa, plena. Porque abundância é quantidade excessiva mais do que o necessário. Você não tem só para você, você tem para você e você tem para os outros. Você tem para que você possa viver uma vida abençoada, mas o que você tem é mais do que o necessário. Você tem para abençoar o reino, a vida de pessoas, a exemplo de segunda-feira passada. Quem estava aqui segunda-feira passada viu o mover de transbordar que foi aqui. Então, as pessoas são libertas. Deus não tem prazer nenhum. Vamos pensar aqui vamos falar um pouquinho sobre dinheiro, por exemplo. Deus não tem prazer nenhum em que um filho, tem alguém que é pai e mãe aqui? Que um filho dele viva em dificuldades, na escassez. Deus não tem prazer nenhum que um filho dele não consiga as coisas básicas, fazer a compra do mês, passe um mês desejando comprar algo e não tenha condições. Deus não se alegra nisso. Deus não tem prazer nenhum nisso. Mas aí muitas pessoas vão dizer assim: mas por que então eu vivo isso? Porque você ainda não desbloqueou. Você ainda acredita em mentiras. Você acredita que você não é capaz. Você acredita que você não pode ir além. Talvez você acredite que você tem um teto e desse teto você não pode passar. Quantas pessoas aqui na segunda-feira, talvez essas pessoas um dia não acreditaram que elas teriam para elas, hoje elas têm para elas e para abençoar a vida de pessoas. Pessoas que abençoaram outras pessoas, que ofertaram carros, abençoando a vida de outras pessoas, pessoas que pagaram o aluguel de gente que estava atrasada, pessoas que pagaram o aluguel do ano inteiro, pessoas que tiraram de si para abençoar a vida de outras pessoas, com o espírito da generosidade. Eu tenho para mim. Nós precisamos tomar posse do DNA da grandeza. Tem um DNA dentro de nós. Jesus, ele ensinou a abundância, onde ele esteve, sobrou, não faltou. Sempre sobrou, não faltou. Quando ele operou o milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, ele alimentou uma multidão e sobraram 12 cestos cheios. Por que ele não fez na medida? Por que 12 cestos? Por que aquela sobra? Você acha que Deus tem prazer numa pessoa? Ontem, por exemplo, vamos pensar aqui, nós tivemos um jejum ontem. Será que Deus tem prazer da pessoa encerrar um jejum e não conseguir sair do jejum e comer o que quer? Deus tem prazer nisso? Sim ou não? Não tem. Mas por que ainda muitos vivem dessa forma? Vamos pensar nas crenças. Muitos acreditam, foram ensinados numa religião, uma religião errada, aceitar e se conformar com as coisas, que isso é pecado, aquilo é pecado, aquilo outro é pecado. Acreditaram nisso. Muitos se agarraram a ensinamentos totalmente contraditórios, totalmente. São ensinamentos, primeiro, uns não podem porque isso é pecado, aquilo é pecado. Outros aprenderam uma fé customizada. Eu preciso de algo
tem que me dar algo para que aquilo sirva como um amuleto para mudar a minha vida, para abrir portas para mim. Quantos de vocês carregaram uma coisa que acreditava que trazia sorte para vocês? Quem já carregou isso, gente? O que vocês carregaram? O que você carregou? Semente de romã. O que mais? Você não sabe o que eu entendi. Ela falou dólar. Eu entendi drogas. Falei, poxa, foi longe. Dólar. Trevo. Trevo de 4 pontas. Carteira vermelha atrai dinheiro. Carteira vermelha atrai dinheiro. Então, o que mais? Quem levantou a mão aqui? Meu Deus, ela dava 3 pulinhos para encontrar o que ela perdeu. Observe quantas coisas contraditórias, que não vai mudar a vida de ninguém, não vai atrair nada para a tua vida, porque a bênção está sobre a vida da pessoa, a bênção está na pessoa. O que eu disse outro dia? Quando o Espírito está em você, você pisa, a porta se abre. O que aconteceu na pesca maravilhosa? Nós ouvimos ontem, o que aconteceu na pesca maravilhosa? Mesmo barco, mesma rede, mesmos pescadores, o que mudou lá? Jesus entrou no barco, a unção de grandeza, de prosperidade e abundância entrou, a rede foi lançada e a rede abençoada, através da unção do Senhor, atraiu aquela unção de fartura, de abundância. A mesma rede, o mesmo barco, o mesmo lago, os mesmos pescadores. E o resultado? O que a senhora ia falar? Eu era católica, então eu tinha aquela, eu acreditava no terço. No terço. O terço estava para tudo quanto é lado. Certo, a senhora agarrava ao terço. Mas como muita gente, isso, o que mudou na sua vida? Nada. Porque não muda. Eu sei, tem muita gente até hoje, tem muita gente nos acompanhando que talvez tenha isso até hoje dentro de casa. Talvez muita gente que está na transmissão agora tem lá um trevo de 4 pontas, tem lá a carteira vermelha, tem o Buda virado para a porta, né? Porque o Buda virado para a porta atrai o elefante com a bunda virado, né? Não sei o que poderia sair de lá, mas tudo bem. Sei, da nova era, isso também, enfim. O que acontece? Pular 7 ondas, igual o começo de ano que as pessoas saem fazendo essas loucuras, né? Nós precisamos pensar assim, coloca dentro de você uma coisa. José permaneceu numa sociedade que não cultivavam a fé que ele praticava. Ele não tinha uma Bíblia impressa, nem igrejas, nem células para apoiá-lo. Ou seja, ele não tinha ninguém, mas ele tinha um relacionamento com Deus. Ele cultivava um relacionamento com Deus. Aí, por ele ter uma vida com Deus, assim como Daniel, que no centro da idolatria decidiu não contaminar com a comida do rei. O que aconteceu com esses homens? Esses homens atraíram para a vida dele, por conta do relacionamento com Deus, a grandeza, a unção de crescimento, a unção de riqueza, o DNA da grandeza, por conta do relacionamento com Deus.
Tem pessoas que elas tomam decisões com base no que ela está vendo na vida de pessoas e etc., com base no ambiente que ela está vivendo. Eles não, com base no que eles aprenderam na palavra, no que eles acreditam na palavra. Isso é relacionamento com Deus. Ontem eu estava falando eu estava atendendo um pessoal que eles viajam para estar aqui na Santa Ceia, e eu fiquei encantado com a mãe me falando acerca da filha. É uma menina. Ela falou assim: nós começamos o programa da leitura da Bíblia, né? Ela já leu a Bíblia inteira, com todos os rascunhos dela. Ela virou e disse assim, eu falou: bispo, sabe que hora que ela levanta para orar? Ela levanta 4 horas da manhã para orar, e ela ora 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Porque eu perguntei assim, ela fez de Deus o amigo dela. Ela falou isso. Jesus é o amigo dela. Então ela para tudo para ir conversar com Jesus. E os pais se edificam com o relacionamento da filha com Deus. E ela tem revelações incríveis. Ela tem direcionamentos incríveis. Uma menina, se não me engano, ela tem 12, 13 anos. Está lá, enraizado dentro dela. Ela começou essa onda da escola aí, dos ataques nas escolas. Ela se levantou e foi ungir a escola dela. E repreendeu o espírito na escola dela. Olha que coisa linda. Não foi os pais que falaram, vai lá fazer não. Eu perguntei para a mãe assim, eu falei, mas de onde ela tirou essa prática? Por exemplo, do levantar 3 vezes. Ela falou, eu falava para ela, mas eu não fazia, mas ela faz. E entrou dentro dela. Entrou dentro dela. Isso é poderoso, porque o que eu citei aqui? Daniel, José, os 3 jovens que foram jogados na fornalha. Isso entrou na infância, na adolescência. Eles tinham um relacionamento com Deus. Quando eles mudaram de ambiente, quando eles mudaram de país, foram levados como um propósito para esse lugar, estava lá dentro deles. A cultura não mudou eles mudaram a cultura. Prestou atenção? Prestou atenção no que eu disse? Sim ou não? A cultura não os mudou, eles mudaram a cultura. Eles foram influência naquela cultura. Então, você precisa saber o seguinte: primeiro, você não é um burro, você não é o bloqueado, você não é o que nasceu para sofrer, você não é o que nasceu. Você precisa saber quais são os seus dons. Você precisa saber quais são as suas habilidades naturais, seus talentos, para usá-los no propósito da sua vida. Você tem aí. Você tem para usar no chamado de Deus. Você tem dons, você tem talentos. Às vezes todo mundo fica assim, não, eu não tenho, eu não posso. Não, claro que você tem. Agora precisa começar. As pessoas não podem desprezar o que Deus deu a elas. Aí que está o problema. Quando você despreza aquilo que foi dado a você, realmente é um problema. Porque você tem quantas pessoas, por não acreditar, peraí, se eu não acredito que o Senhor veio para que eu tenha vida, e vida abundante é para mim, eu estou desprezando a palavra, eu não acredito nela, eu estou desprezando a bênção, eu não acredito. Meu pai fala comigo e eu não acredito, e tudo que a gente despreza, realmente é um problema, você perde. Quando Mical desprezou Davi, ela nunca mais pôde gerar filho, porque ele estava adorando a Deus, louvando a Deus, e naquele ato ela desprezou ele, ela atraiu um problema para a vida dela. Golias desprezou Davi e morreu na batalha. O povo de Israel desprezou todos os direcionamentos dados por Deus durante a travessia no deserto e não entrou na terra prometida.
Era uma promessa, estava lá. Mas eles não entraram por quê? Porque desprezaram os direcionamentos, não acreditaram nos direcionamentos. Aí, vamos lá, vamos pensar aqui. O que nós precisamos aprender? Quando José foi colocado diante de Faraó, nos bastidores, ele sabia quem ele era e qual era o propósito da vida dele. A mesma coisa, quando os irmãos, quando Deus o promoveu, e os irmãos acharam que por conta de tudo o que os irmãos fizeram com ele, por causa da traição, os irmãos acharam que ele ia se vingar. Não, ele entendeu, eles tinham um propósito, eu não tenho que ter barreira com eles. Eu não tenho que ter barreira com eles, porque quem me trouxe para cá foi Deus, não foi eles. Está entendendo ou não? Sim ou não? Está entendendo ou não? Quando você se cura, eu costumo falar que quando eu vim para esse lugar, eu vim num momento muito difícil da minha vida. Meu pai havia falido, minha mãe se separou do meu pai, decidiu seguir a vida dela, meu pai ia ficar na cidade, minha mãe viria embora para São José do Rio Preto. Até então meu pai não estava permitindo que eu viesse com a minha mãe, eu fugi no caminhão de mudança com a minha mãe, eu chorei 200 quilômetros, depois passei aqui quase um ano chorando nessa cidade, porque eu detestava ela. Por quê? Metade da minha família ficou onde eu acreditava que era um bom lugar e que eu amava, eu deixei amigos, deixei primos, deixei tudo que naquele momento eu acreditava que era bom para mim, que era bênção na minha vida, naquele momento. E na verdade Deus estava me tirando daquele lugar para que eu cumprisse o meu propósito nesse lugar. Só que enquanto eu fiquei aqui com o coração fechado, Deus não pôde fazer minha vida fluir. Ela não fluiu, porque eu estava aqui, estava com o coração fechado. Quando eu abri o meu coração, e abri o meu coração para Deus, porque inclusive eu estava com o meu coração bloqueado com Deus. Quando eu abri o meu coração para o Senhor, então aí as coisas, o propósito começou a se cumprir. Está entendendo ou não? Aí você olha, né? Depois eu costumo falar sobre isso, porque você vê como a gente, às vezes a cegueira toma conta de nós. Eu passei um tempo enorme chorando por um lugar que só foi choro, só sofrimento, desgraça, destruição. Eu passei um tempo enorme chorando por algo que nada foi bom. E eu fico pensando, se eu estivesse lá até hoje. Entende que tem coisas que acontecem na vida da gente para nos empurrar para o nosso destino? Sim ou não? Tem coisas que acontecem na vida da gente que é para nos tirar daquela zona de conforto? Eu jamais sairia de lá para vir para cá? Preste atenção. Ontem a bispo falou uma coisa no encerramento que eu tinha meditado esses dias. Quando Paulo se levantou com aquela fúria contra a igreja primitiva, e ele levantou para devastar a igreja primitiva, as pessoas, para fugir de Paulo, se espalharam. Presta atenção, diga assim, para fugir de Paulo se espalharam. Mas tinha um propósito nisso. A igreja estava numa zona de conforto, a igreja estava tranquila, veio o tubarão chamado Paulo, o tubarão botou todas as sardinhas para correr, e o evangelho foi se espalhando. Por onde eles passavam, o evangelho foi se espalhando, porque eles se espalharam fugindo de Paulo. Está entendendo ou não? Às vezes nós estamos aqui na nossa zona de conforto, acomodados, que de conforto não tem nada, porque nós estamos desconfortados, não estamos felizes onde estamos, queremos avançar, e às vezes Deus permite situações para nos tirar dessa zona de conforto.
para nos impulsionar para aquilo que Ele tem para nós, nos movendo na direção do nosso destino, na direção do nosso propósito. Então nós precisamos entender todo o processo. Aí vamos lá, a gente olha sobre a história de José. Tanto José como Davi tem uma coisa linda. Cada ponto, cada processo que José passou, nós falamos outro dia sobre isso. Quando ele se tornou o servo, o escravo de Potifar, ele foi o melhor de todos os escravos, ao ponto de Potifar colocar tudo nas mãos dele, porque ele era excelente no que fazia. Diga comigo, ele era excelente no que fazia. Diga comigo, ele se tornou perito. Aí que está o ponto. Espera aí, se eu não sou excelente no que eu faço hoje, eu vou ser excelente amanhã no quê? Entendeu ou não? Se eu não sou excelente no que eu estou fazendo hoje, quando Davi apareceu para aquela batalha extraordinária que iria torná-lo famoso, quantas batalhas ele travou no anonimato? Quando Davi lutou com Golias, ele já tinha lutado com quem? Com quem? Com o urso e... Quando um urso fica em pé, em cima das patas de trás, ele atinge praticamente a altura de Golias. Ele já estava acostumado. Então, ele enxergou em Golias o mesmo desafio que o urso, que ele já estava treinado. E aí a pergunta que eu te faço é: quem assistiu essa batalha do leão e do urso? Quem? Foi no anonimato, mas Deus estava vendo. Olha a coragem desse menino, a ousadia desse rapaz. Olha como esse cara acredita em mim. Olha como ele acredita. Espera aí, se esse menino está fazendo isso, o que ele não vai fazer pelo meu povo? Quando for falar, deixa eu falar uma coisa importante a você. Existe uma teoria muito válida que afirma que se uma pessoa possui um talento e exerce 10.000 horas, equivalente a 3 horas por dia, diga 3 horas por dia, ou mais durante 10 anos, 3 horas por dia ou mais, durante 10 anos, ela alcançará o topo da excelência. Isso é válido para qualquer área. Isso é válido para qualquer área. Qualquer coisa que você começar a treinar, todos os dias, 3 horas por dia, você vai se tornar uma pessoa, um perito naquilo que você faz. Você sabe que 1 hora por dia, todos os dias, se você fizesse algo 1 hora por dia em 1 ano, quanto daria? É uma pós-graduação para você. Seria uma pós-graduação, 1 hora. Então, nós vivíamos numa sociedade imediatista, que quer tudo rápido, sem sacrifício. Se tiver dificuldade, eu não quero. As pessoas estão perdendo o foco. As pessoas, tudo na vida, olha aqui, por favor, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei o que você está passando agora. Pode ser uma luta ou pode ser um processo. Depende de como você vai enxergar. Eu prefiro acreditar que você está sendo treinado para coisas maiores. Você está sendo preparado para coisas maiores. Qual é a resposta que você vai dar? Entende o que eu quero dizer? Sim ou não? A gente precisa olhar, espera aí, o que Deus está me ensinando com isso? Deus está me treinando no quê? Me dá um versículo, o próximo versículo aí.
Lê aqui comigo. Conheço um filho de Jessé, o belenita, que sabe tocar harpa. Diga comigo, sabe tocar harpa. Diga, ele é forte, é valente, homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência. Diga, e o Senhor está com ele. Vem cá, deixa aqui, volta aqui. Ó a fama. Espera aí, eu preciso de alguém que sabe tocar harpa, eu preciso de alguém, que você foi o rei. O rei estava procurando alguém, aí vem alguém e diz assim, eu conheço um filho de Jessé, que sabe tocar harpa. Então já viram esse menino tocar harpa. Já viram a habilidade dele e o talento dele. Diga comigo, ele é forte e valente. Opa! Qual a imagem que ele passou? Qual a imagem que ele passou? O que ele transferiu? Uma pessoa forte, valente, corajosa, homem de guerra, não foge do pau não. Não é frouxo não. Não foge da batalha não. Fala com sensatez, não é um tolo para falar. É sensato para falar. Não é aquele que sai falando pelos cotovelos. É sensato para falar. Vê o próximo. E tem, diga assim, e tem boa aparência. Não, não é um largado não, o garoto tem pedigree. O garoto é pastor de ovelha, mas anda nos trinques. Ele tem um perfil, viu? E ó, tem um detalhe. Diga comigo, o Senhor está com ele. Mas como é que sabia que Deus estava com ele? Você está vendo que nós estamos sendo o tempo todo observados. O que estava dentro dele saiu, estava fora, refletiu fora. Aí a gente olha e fala assim, Davi se tornou rei, Deus levantou Davi. Não, ele primeiro se tornou o arpista do rei, ele tocava harpa para o rei. Depois ele se tornou um soldado, depois ele se tornou general, depois ele se tornou rei. Se Deus coloca ele como rei primeiro, o que ele ia fazer? Ele passou por um processo. Só que tem gente que vai falar assim, se é arpista do rei eu não quero ser não. Entendeu o que eu falei ou não? Sim ou não? O que eu falei então? Vamos lá. Já que você entendeu o que eu falei. O que eu falei? Hã? E tem gente que não quer começar por baixo. E às vezes aonde nós estamos é o treinamento. Espera aí, qual é o leão e o urso de hoje? Qual é a situação que eu preciso me levantar com coragem, valente, entrar na fé, me levantar em jejum? Eu preciso guerrear, não tem ninguém vendo, mas eu estou vendo, isso aí não vai me vencer não. Não tem ninguém vendo o que está acontecendo dentro de mim, mas eu estou vendo, não vou me conformar com isso não. Ela está dizendo que para saber ensinar ou mandar, você tem que saber fazer, né? Não é verdade? A gente passa por processos. Todo mundo passa por processo. A gente passa, tem um processo, por exemplo, como nós, né? Todo mundo quer chegar aqui, subir, pegar um microfone e pregar. Eu sei que nem todo mundo, porque todo mundo tem medo de falar em microfone, né? Tudo bem. Mas é mais ou menos por aí. Mas aonde começou o ministério, o nosso ministério? Lavando banheiro, arrumando cadeira. Começou aí. Saindo para evangelizar. E depois? Depois começou aqui com uma pessoa, duas pessoas, sem microfone.
sem microfone. Abençoa a vida dessas pessoas. Alimenta essas pessoas. Deus vai acrescentando. Conhecimento quase nenhum. Pequeno. Eu sou do tempo aqui que eu tinha que pregar, cantar, orar, fazer tudo. Entendeu? Amém? Eu sou do tempo que não tinha esses meninos aqui, ó. Eu chegava aqui, falava: bom dia, pessoal. Dá bom dia para mim, gente. Coloca a mão no seu coração e fecha seus olhos. Vem comigo. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Eu não aprofundo nisso para não tomar o lugar dos meninos aí, que é muito talento, não é? É muita habilidade, é muita afinação. Isso que eu estou destreinado. Então, quero ver tocar harpa, né? Eu também quero ver tocar harpa, não vai dar. Eu prefiro ficar com as outras partes, né? Tem boa aparência, é corajoso, é valente, Deus está com ele, porque tocar harpa não vai sair, né? Então, Salomão disse assim: dai-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar esta nação. Diga comigo: dai-me sabedoria e conhecimento. Olha o propósito. Por que ele queria sabedoria e conhecimento? Por que Salomão pediu sabedoria e conhecimento? Diga comigo: para que eu possa liderar esta nação. Pois quem pode governar este teu tão grande povo? Sabe, o que ele pediu, tinha propósito. Ele não pediu simplesmente para ele. Dai-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa governar este teu tão grande povo. Eu quero abençoar teu povo, Senhor. Me dê para que eu possa abençoar. Me dê, Senhor, porque quanto mais o Senhor me der, mais eu vou dar, mais eu vou abençoar. Quanto mais o Senhor acrescentar, mais eu serei um canal, um instrumento de bênção para o teu reino, para a vida das pessoas. Dê a mim, Senhor, eu quero ter um propósito. O reino está sendo beneficiado com a sua promoção, com seus sonhos. Aí eu preciso perguntar, né? Às vezes a gente fala assim: você quer para o quê? Quem vai ganhar com o seu crescimento? Quem vai ganhar com a sua promoção? Quem vai ganhar com o seu sonho realizado? Só você? Pensa nisso, por favor. É só você que vai ganhar? Não, não pode ser. Porque a Bíblia diz assim, ó: pedis e não recebeis. Por quê? Pediu mal, para gastar em vossos próprios deleites, em vossos próprios prazeres. Não pode ser só para nós. Espera aí, por que eu quero dons? Por que eu quero talentos? Por que eu quero... Mas por que eu quero prosperidade? Por que eu quero que Deus confie essa unção de crescimento sobre a minha vida? É como eu disse, quem estava aqui segunda-feira, coisa linda, né? Eu tenho certeza que quem abençoou, e eu fui um dos que abençoei, inclusive, né, a gente atrai bênção, né? Eu estava na live, vocês viram que eu doei aqui 3 relógios, doei óculos e tirei o meu relógio, que não estava nem o que eu tirei, e doei, né? Aí alguém estava me assistindo lá nos Estados Unidos. Aí depois falou para mim, falou comigo, falou assim: estou vendo que o senhor não tem relógio? Eu falei: é, o meu eu semeei. Aí ele falou assim: comprei esse relógio lá nos Estados Unidos para o senhor, ó, trouxe para o senhor, está aqui meu relógio, novo, comprado na América. A gente atrai. Você semeia, você atrai. Você é generoso, o generoso prospera. O generoso prospera. Olha que coisa linda.
E quando a gente fala assim, se eu tivesse eu também dava, por isso que no dia eu não mandei. Aqui muita gente foi pego de surpresa, porque o complicado é você tirar de você. Quando está sobrando é fácil a gente dar. E tirar algo de você para abençoar a vida de outro. E tirar de você para abençoar o reino. Aí é que está. Esse é o ponto. Porque todo mundo vai dizer assim, eu não tenho, se eu tiver. Não, não é verdade não. Não é verdade não. Porque o treinamento de generosidade começa onde nós estamos. E generosidade é mais do que bênçãos, simplesmente coisas materiais. A gente pode ser generoso com coisas materiais, nós podemos ser generosos com atenção, com tempo. Às vezes quando você para ouvir uma pessoa, você para ouvir, abençoar a vida daquela pessoa. Às vezes você dividir o pouco que você tem. Tudo isso é treinamento de generosidade. Nós estamos mostrando a Deus o que está dentro de nós. Dá outra referência, por favor. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. Até o tolo. O primeiro passo a ser dado por aqueles que não se amam é calar-se e receber o amor de Deus. Espera aí, a gente precisa parar de falar o que não deve. Diga assim comigo, diga Deus me ama. Diga independente do que eu sou, diga Deus me ama. Você sabe que Deus, Ele te ama independente, Ele sempre te amou. Ele sempre te amou. Aí tem gente que vai falar assim, mas se Deus me ama, por quê? Deus te amava quando você estava no erro, Deus te amava quando você estava no pecado, Deus nos amou sem que nós merecêssemos o amor dEle. O amor de Deus nós temos. Agora, o que nós precisamos separar? Quando nós lemos Deuteronômio 28, tem toda a bênção da abundância, da prosperidade, a bênção sobre todas as áreas da sua vida. Lá tem um si. A bênção do Senhor, o amor é incondicional, a bênção é condicional. Está entendendo ou não? O amor, diga comigo, o amor é incondicional. A bênção é condicional. Por quê? Vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar aqui, ó. Eu tenho meu filho. Vamos supor que meu filho fosse uma pessoa que estivesse nos caminhos errados que vão levá-lo à dor, à destruição. Eu poderia dizer assim, filho, papai tem tanto para fazer por você. Mas como é que o papai pode fazer com você com essa mentalidade ainda? Como é que o papai pode fazer você fazendo o que você está fazendo que você vai se arrebentar? Eu só vou potencializar a tua destruição. Você está na direção errada, pensando errado, com sentimentos errados, caminhos errados, amizades erradas, está tudo errado, filho. Se eu abençoar, o que vai acontecer? Eu vou arrebentar com a tua vida. Eu só vou potencializar tudo aquilo que já está errado na tua vida. Mas, se você mudar tudo isso, se você será abençoado, você vai receber isso, você vai receber aquilo, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, sabe aquilo que você, tudo aquilo que você quer, eu vou dar a você. É o mais de Deus para nós. Dá outra referência aqui, por favor. Então disse a Abraão, diga comigo, saia da sua terra, do meio de seus parentes, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, diga comigo, farei de você um grande povo. Diga, e o abençoarei. Diga, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Diga, e por meio de vocês, ou por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Lê aqui, por favor. Partiu Abraão como o Senhor ordenou, como ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló,
todos os bens que havia acumulado, os seus servos, comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e chegaram lá. Saia do meio dessa influência negativa que atrasa a sua vida. É a palavra para ele, é a mesma para nós. Sai do meio dessa influência negativa que atrasa a sua vida. Sai do meio das pessoas fofoqueiras, porque se isso continuar, isso vai te prejudicar, você não vai sair de onde você está. Por que Deus mandou ele sair de lá? Porque aquele ambiente não era bom para ele, aquela influência não era bom para ele. Saia desse hábito, saia dessa mentalidade, saia desse ambiente, saia, porque onde você está, Deus não pode concluir a obra que tem para fazer com você. Está entendendo o que Deus fala conosco? Saia desse ambiente, saia dessa mentalidade. Farei de você um grande povo e o abençoarei, mas terá que sair. Amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, abençoarei os que o abençoarem, mas terá que sair. Por meio de você todos os povos da terra serão abençoados, mas terá que sair. Tem que sair daí. Saia. Essa é uma ordem, é uma direção para que as promessas se cumpram na sua vida. Você já viu aquela frase que nós somos a média das 5 pessoas que estão ao nosso redor? Sim ou não? Então, preste atenção. Às vezes a gente quer crescer e a gente está num ambiente que não proporciona esse crescimento. O saia é muitas coisas, não só o ambiente. Quantas coisas erradas estão aí? Quantos pensamentos, quantas atitudes, quantos bloqueios, quantos hábitos estão aí? Pior ainda é se você for o mais sábio dessa turma aí. Tem que sair rápido, porque ninguém te acrescenta mais. Você entendeu? Ah, bispo, agora eu não sou amigo de mais ninguém. Não, você é amigo de todo mundo, mas tem gente que não convive, não vai estar na sua convivência. Agora, se você chegou num ponto, você tem como agregar a vida dessas pessoas, tirar do meio que ela está, tudo bem. Mas se não, se você não chegou e está parado lá, você tem que sair desse meio. Houve uma contenda entre os pastores de Gade de Abraão e os pastores de Gade de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. Disse Abraão: ora, diga comigo, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Por que essa contenda? Que ele levou o parente junto com ele. O Senhor foi claro, não leva ninguém. Esse é um momento seu primeiro. Ele levou o parente. Então, quando ele disse isso e se apartou, o Senhor disse assim, então olha que atitude linda de quem crê em Deus. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta de mim. Se escolher a esquerda, diga comigo, irei para a direita. Se a direita escolheres, diga, irei para a esquerda. Por que Abraão deu essa liberdade de escolha? Porque não importa onde ele estivesse, era se Deus estava com ele. Por isso que ele deu a liberdade, fique em paz, escolhe, para onde você quer? Qual lado que você quer aqui? Aí Ló, carnal, olhou e disse assim, Sodoma o campo é fértil, hein? Parece uma terra boa, é bom para o gado, é bom para a prosperidade, eu vou para lá. Abraão não. Aonde Deus estiver comigo, o lado que eu for, eu vou prosperar. Para onde eu for, eu vou crescer. Está entendendo ou não? Aonde eu pisar. O mais lindo é que quando ele fez essa separação, o Senhor falou assim para ele, está vendo? Levanta os teus olhos agora. Olha para todos os lados. Agora vai lá e pisa nessa terra.
Pisa nela, porque eu vou dar a você. Eu darei a você toda essa terra. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Ó, toda a terra que você está vendo, toda a terra. Olhe, levante os olhos, veja, vai lá, pisa. Olha que lindo. Olhe e vai lá e pisa. 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 Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Diga comigo: tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também poderá contar a sua descendência. Duas visões que Deus colocou diante dos olhos dele, de grandeza: pó da terra, que é impossível contar, estrelas dos céus. Olha para as estrelas, se você puder contar, assim será a sua descendência. Olha a visão. Quem está entendendo? Então presta atenção, o que eu estou falando aqui eu poderia intensificar. Muitos ainda estão acreditando em mentira, muitos acreditam que não são capazes, muitos acreditam que são burros, muitos ouviram, na infância ouviram. É como a moça disse, a moça que conviveu com o seu convivente, o pai dos filhos, que só jogava para baixo, tratava como um lixo: você não é capaz, você nunca vai ter nada, você nunca vai crescer, você nunca vai prosperar. E ela disse assim: eu estou mostrando para ele agora, em Deus, quem eu sou. Só nesse mês agora, ela conquistou o apartamento dela, o carro dela, e já começou a empresa dela, uma diarista. A gente não fala, a gente mostra. O que está dentro de nós vai sair fora. Você está entendendo ou não? Espera aí, como é que eu acredito? Espera aí, o que eu creio? Não, eu não sou isso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E começa, nós estamos no projeto. No projeto o quê? Projeto? Projeto? Você tem o DNA da grandeza, certo? Diga: eu tenho o DNA da grandeza. Diga: eu estou no projeto de crescimento. Diga: e eu vou crescer de forma surpreendente, poderosa, sobrenatural. Fique em pé, por gentileza. Preste atenção no que eu vou ler para você. Feche seus olhos. Só vou trazer de volta aqui o que já foi liberado para nós. Cante, mulher estéril, que nunca teve filhos. Encha o ar de canções, você que nunca deu à luz. Sabe por quê? Você que nunca deu à luz vai dar. Aos sonhos, projetos. Você vai ter muito mais filhos que aquelas mulheres que têm marido, diz o Eterno. Limpe o terreno para as suas tendas. Fala o seu nome. Fala o seu nome, o seu nome. Diga: amplie suas tendas. Fala o seu nome. Agora diga assim: pense grande. Só abra os olhos aqui. Tá o versículo para você aqui? Sim ou não? Então leia a primeira linha. E não sou eu que estou mandando você pensar grande. Não sou eu. A Bíblia, Isaías: pense grande, pense grande. Estique as cordas, firma bem as suas estacas, amplia. Você vai precisar bastante espaço para a sua família em crescimento. É a sua família, como chama a tua empresa? Diga: família. Pode falar o nome da sua empresa. Se você não tem, fala o nome. Se você tem empresa, fala o nome da sua empresa. Você vai precisar de bastante espaço para o crescimento. Diga: eu vou precisar de bastante espaço para o crescimento. Não se acanhe. Você não vai passar vergonha. Não se acanhe, você não vai passar vergonha.
Você vai esquecer completamente as humilhações da juventude. Agora eu vou trazer para esses nomes idiotas que você ouviu, cresceu e acreditou neles: burro, incompetente, incapaz, não dá conta de nada, o pezão, o Buda, a vara de cutucar estrela, o macarrão, enfim. O que você ouviu? Esqueça isso. Sabe como é que eu era chamado? Pelos maiores, pelos menores eu era brigão. Orelha de porco. Já viu que eu tenho uma mancha aqui? Sim ou não? Esse é o meu charme, meu diferencial. Não tem como não dizer que não sou eu. É minha marca. É o meu ponto. Tem um ponto. Entendeu o ponto ou não? Hã? Eu recebo a mensagem aqui e transfiro. Hã? Então. E a indignidade da sua viuvez vai cair no esquecimento. Feche os seus olhos, por gentileza. Coloque dentro de você. Presta atenção. Nós ouvimos. Eu creio que este é um tempo, uma era de colheita e avanços. Chegou o tempo de amadurecimento e o tempo da ceifa. Diga comigo, esse é tempo de colheita. É tempo de avanços. Muitos foram os abalos, mas um novo vento de pacificação está soprando. Um vento de recompensa, um vento de refrigério, um vento de colheita. Toma posse. Por isso que precisa, mudanças estão acontecendo no sistema de crenças. O jugo está sendo despedaçado por causa dessa unção fresca. Toma posse de uma coisa: famílias fortes estão emergindo, filhos saudáveis, o DNA da grandeza. Diga mais uma vez: eu tenho o DNA da grandeza. Nós estamos num ponto de avanço. Deus está nos dando uma ordem para avançar. Posicione-se e avance. Diga: eu vou avançar. Diga: eu vou avançar. Diga: eu tenho autorização para avançar. Um lugar novo, um nível novo, resultados novos. Para alguns, uma geografia nova. Deus tem um lugar novo, um nível novo, resultados novos, geografias novas, territórios novos de conquistas. Toma posse. Lance as redes mais fundas. Amplie a sua tenda. Coisas perdidas, roubadas serão restituídas. Toma posse. Pessoas enraizadas em Deus prosperarão poderosamente. Essa é uma mensagem de crescimento para nós. Pense grande. Fala o teu nome. Fala o teu nome. Fala: pense grande. É dia de romper, crescer, de crer. Tem uma unção de crescimento. Uma unção de crescimento abundante. Diga: em nome do Senhor Jesus. Diga: eu tomo posse da unção de crescimento. Diga: eu tomo posse da unção de crescimento. Diga: eu vou crescer como nunca cresci. Diga: eu vou romper. Diga: eu vou sair do teto que eu tenho estado. Eu vou romper para um novo nível, em nome do Senhor Jesus. É hora de crescimento. É hora de crescimento. É hora de crescimento. Se você tiver Deus como seu parceiro, você terá ideias, estratégias, visão que outros não terão. Deus quer estar envolvido em tudo na sua vida. Ele quer ser o seu sócio, o seu parceiro de tudo. Toma posse. Toma posse.
Acredite nisso, está na hora de romper. Lembre-se que a pesca maravilhosa, após o dia de fracasso, o dia que foi o maior fracasso, o mesmo dia que foi o maior fracasso, também foi o maior sucesso. Quando Jesus entrou, usou aquele barco e disse àqueles pescadores que estavam frustrados, já lavando as redes, ou seja, aceitou aquele resultado como definitivo. O Senhor entrou no barco, eles permitiram que o Senhor usasse o barco, foi pregado através daquele barco, e o Senhor disse: vá de novo a alto mar. O Senhor tirou daquele conformismo e disse: vai de novo e lança as redes. E aí, com aquela atitude de ir de novo e lançar as redes, mas ali já tinha algo diferente, tinha uma unção diferente ali, tinha uma unção naquele barco, a unção de crescimento, tinha uma unção para atrair, e os peixes foram atraídos para aquelas redes, e foi tão grande, a pesca foi tão sobrenatural, que eles tiveram que chamar outros barcos para ajudar. Tinham para eles, e teve que ter parceiros para dar conta de suprir a demanda, o tamanho daquela pesca poderosa. Então coloque dentro do teu espírito, tem uma unção de crescimento para nós. Coríntios diz, diga comigo, ora aquele que dá semente ao que semeia, diga semente ao que semeia, diga aí pão para comer. Semente é uma coisa, pão para comer é outra. Semente você semeia, e ele te dá o pão para você comer também. Também multiplicará a vossa sementeira. Ele vai multiplicar a sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Comece a ser um semeador. Deus dá semente ao semeador. Alguns dizem, quando eu receber eu dou. Não, não dá, pelo contrário, quando você semeia você colhe. Obediência é receber e semear. Dar e crer que verá é fé. Deus trabalha no mundo da fé. Coloca isso no teu espírito. Pare de pensar em dinheiro como uma coisa material. Dinheiro é investimento. Dinheiro é investimento. Deus coloca dinheiro, e dinheiro é investimento. E quando nós investimos no banco do céu, quando você semeia no reino, dinheiro semeando, o dinheiro semeado não saiu da sua vida, não, pelo contrário, ele foi investido, você tirou do banco terrestre e investiu no banco celestial. O banco de Deus, a coisa cresce e se multiplica, porque quando você semeia, você está estornando para você. Quando você semeia daquilo que hoje você tem no banco terrestre, você semeia no banco celestial, você está estornando para você, aquilo volta para você, é para a tua vida, e você tem que aprender a acreditar nisso. O propósito do crescimento é que você tenha o bastante para si, para a família, para o reino, para a casa do Senhor, e assim será uma bênção para o reino e pessoas. Diga, Deus quer que eu cresça. Diga aí, eu vou crescer. Diga aí, eu tenho a unção de crescimento. Diga aí, eu tenho o DNA do crescimento. Diga aí, eu vou crescer. Em nome do Senhor Jesus. Profetiza agora em nome de Jesus. Chegou a hora de avançar.
chegou a hora de crescer, chegou a hora de ir para outro nível. Em nome do Senhor Jesus, Deus vai te dar ideias, Deus vai te dar projetos, Deus vai te dar revelações, Deus vai te dar, em nome do Senhor Jesus, estratégias poderosas. Deus quer que você cresça, Deus quer que você cresça. Fala isso: Deus quer que eu cresça e eu vou crescer. Eu tenho o DNA do crescimento, eu tenho o DNA da grandeza. Eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou prosperar. Abençoa, meu Pai, derrama, Senhor, liberta, meu Deus. Chega de pensamentos e crenças erradas. Crer que não é capaz, crer que não pode passar do limite que está, crer que não pode passar do teto que está. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, Senhor, e profetizo, como na pesca maravilhosa, Senhor, o Senhor atraiu, a unção foi derramada sobre aquele barco, e foi atraído uma unção de grandeza, uma unção de abundância, de crescimento. Foi atraído, meu Deus, que os peixes vinham para aquelas redes, vinham de forma sobrenatural. Abençoa, Senhor, abençoa, meu Deus. Eu profetizo essa unção sobre a vida de cada pessoa que crê e toma posse. Eu declaro esta unção, meu Pai, de grandeza, esse DNA de grandeza, essa unção de crescimento sobre a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Que ela cresça, Senhor, que ela avance. O Senhor disse: pense grande, e nós pensamos grande, nós pensamos, meu Deus. O Senhor colocou diante dos discípulos, Senhor, uma visão de grandeza. O Senhor colocou diante de Abraão uma visão de grandeza, e nós acreditamos, meu Pai, colocamos diante dos nossos olhos a visão de grandeza, em nome do Senhor Jesus. Eu creio em crescimento sobrenatural. Eu profetizo, meu Deus, aquele que nunca prosperou, aquele que nunca cresceu, aquele que nunca gerou filhos, eu declaro em nome do Senhor Jesus, ele crescendo, expandindo, rompendo, saindo da medida que está. Eu declaro em nome do Senhor Jesus um crescimento explosivo, um crescimento sobrenatural, a multiplicação. Envia, meu Deus, Senhor, muitos já tentaram, mas a pesca foi frustrada. Eu declaro, meu Deus, agora com o Senhor, no barco, numa aliança com o Senhor, ó meu Deus, a unção, Senhor, a unção do crescimento vai atrair os peixes para essa rede, para esse barco, ao ponto dela não ter condições sozinha da demanda. Ela vai ter que chamar parceiros, ela vai ter que chamar gente para ajudar, devido à quantidade, o crescimento, a abundância, a expansão, em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro, Senhor, é o que eu profetizo, em nome do Senhor Jesus. Diga aí no teu lugar: eu tomo posse da unção de grandeza, do DNA de grandeza. Eu tomo posse da unção de crescimento. 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 Eu declaro essa unção, Senhor. Eu declaro coisas travadas sendo destravadas, desamarradas. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, ó meu Deus, Senhor, esse será o mês de maior avanço, crescimento, prosperidade e abundância. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu profetizo sobre a tua vida, que Deus te dê ideias criativas, estratégias. Em nome do Senhor Jesus, Deus vai dar a você revelações que não vai dar a todos. Faça de Deus o teu parceiro, faça de Deus o teu sócio. Chegou a hora de você sair do nível que você está, mas se liberte agora de uma vez por todas da mediocridade, da inconstância. Se liberte de uma vez por todas dos pensamentos negativos que me bombardeiam. Liberte-se, fique com a palavra. Eu acredito no que está escrito, eu acredito na palavra, eu acredito no que Deus fala a meu respeito, eu acredito nas promessas. E chegou a minha hora. Eu tenho a unção do crescimento, eu tenho o DNA da grandeza dentro de mim, e eu vou crescer de forma sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Creia e tome posse. Deus não quer que você diminua, e sim que você cresça. Ele é o Deus do crescimento. Ele não quer você com barco vazio, Ele quer você com barco cheio, transbordando.
Em nome do Senhor Jesus, toma posse. Seus barcos estarão cheios. Ele é o Deus El Shaddai, mais do que o suficiente. Ele tem mais do que o suficiente. Diga: Deus tem mais que o suficiente para mim. Diga: Ele é o El Shaddai. Ele tem mais do que o suficiente, mais do que o bastante para a minha vida. Diga: você não vai ter só para você, você vai ter para o reino, você vai ter para abençoar pessoas. Coloca isso, diga isso aí em nome de Jesus. Não é a vontade de Deus que você viva com os barcos vazios, aceitando mazelas, experiências negativas. Não, Deus não quer. Em nome do Senhor Jesus. Está na hora de você começar a pensar grande. Está na hora. Presta atenção. Não fala mais nada, só feche seus olhos, por favor. Ontem a bispa liberou essa palavra aqui, e ela é forte demais. A lei da imagem dominante. O que é a lei da imagem dominante? Diz que vamos sempre nos mover na direção da imagem dominante que permitimos residir na nossa mente. Você e sua vida sempre se moverão na direção da imagem dominante que permite residir e crescer na sua mente. Por isso que é preciso mudar. Qual que é a imagem dominante? Se a imagem de grandeza, é para lá que você vai. É isso que você vai seguir. É preciso crer e ver o crescimento. Veja, Jesus deu a imagem aos discípulos de um campo de trigo, para mostrar a eles o tamanho da obra que tinha com eles. Deus deu a imagem a Abraão da areia e das estrelas. Então tire o olhar de onde esteve e olhe para onde quer ir, estar e viver. Diga: o meu melhor tempo está à frente. Diga: o meu melhor tempo está à frente. Diga: não ficou no passado, está por vir. O seu melhor tempo você não viveu ainda, você vai viver. Por isso que precisa se livrar das imagens erradas, negativas, de impossibilidades. Deus quer que você cresça. Diga: Deus quer que eu cresça. Diga: eu tenho autorização para crescer. Diga: e eu vou crescer, em nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos. Eu profetizo sobre a tua vida o DNA da grandeza, a unção de crescimento. Receba a unção de crescimento, onde você está. Receba essa unção, a unção que atrai crescimento para a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro e profetizo sobre a vida dessas pessoas, meu Senhor, a unção de crescimento. E ela vai atrair para a vida dela, para as redes dela, para os barcos dela, um crescimento sobrenatural, uma abundância extraordinária. Eu declaro esta unção. Eu profetizo, Deus vai te dar estratégias, ideias, projetos, ferramentas que outros não terão, mas Ele vai dar a você. Esteja em espírito, faça dele o seu parceiro, faça dele o seu sócio, e você vai crescer como nunca cresceu, você vai prosperar como nunca prosperou. Eu abençoo tua vida, profetizo essa unção sobre a tua vida, e você vai dizer: eu creio, recebo e tomo posse, em nome de Jesus. Amém?